Durante esse tempo, o sistema financeiro dos terráqueos mudou completamente. O antigo sistema faliu por completo, surgindo o sistema de recompensas. A pessoa é recompensada cada vez que pratica o bem ao próximo. É a nova moeda de troca, a filantropia. O petróleo foi substituído completamente por fontes de energias limpas. Todas as moradias são autossustentáveis. Não existe mais fome nem presídios. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre mais um livro que aparentemente previu o que estamos passando atualmente. E esse é um livro nacional que tem uma premissa muito interessante, eu vou falar sobre ela um pouquinho mais pra frente, mas eu gostei dele porque ele de certa forma me fez refletir sobre aquilo que a gente está vivendo hoje, sabe? E se você não assistiu, eu postei um vídeo aqui algumas semanas atrás, se eu não me engano, falando sobre outros dois livros que aparentemente previram o coronavírus. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir. E foi um vídeo muito legal porque trouxe uma discussão muito bacana sobre como os autores conseguem perceber a nossa sociedade, como eles conseguem identificar coisas antes mesmo delas existirem. Enfim, foi uma discussão muito legal. Tiveram muitos comentários bacanas, outros nem tanto, mas tudo bem. E algum desses comentários feitos nesse outro vídeo que eu gravei mencionaram o livro A Realidade de Madu, publicado em 2013 pela Melissa Tobias. E é exatamente sobre esse livro que a gente vai conversar. A Realidade de Madu é um livro que a gente pode classificar como uma ficção científica, porém existem alguns elementos que o tornam um tanto quanto espiritualizado. Calma que eu vou explicar mais sobre isso. E nesse livro nós conhecemos Madu, como você pode ver pelo título, não é mesmo? E Madu é abduzida para uma nave intergaláctica. E essa nave é gigantesca. E obviamente, como estamos falando de uma pessoa que foi abduzida, ela não faz ideia de como foi parar ali, o motivo de estar ali, o que aconteceu antes dela parar dentro dessa nave. A única coisa que Madu descobre é que ela tem um objetivo, ela precisa cumprir uma missão, mas para que essa missão aconteça, ela vai precisar passar por alguns processos e se lembrar de algumas coisas. E já que estamos falando de uma nave, dentro dessa nave você vai encontrar híbridos, androides, reptilianos serão mencionados, criação da fonte, afinal de contas, o que ou quem é a fonte? E esses são alguns dos elementos que você vai encontrar ao longo da leitura. Mais uma coisa que a gente sabe é que a Madu é uma semente estelar. Ela vai precisar criar uma nova realidade para a Terra, a terceira realidade, já que as demais realidades são monitoradas e foram criadas por Lúcifer ou Miguel. E assim, falando super por alto, ok? Então, como você pode ver, a questão espiritual aparece e existe, especialmente falando sobre a fonte Lúcifer e Miguel. Forças que estão lutando para que essa nova realidade aconteça ou não. A forma como a Melissa, a autora da história, mostra esse pano de fundo que eu apresentei para você é muito interessante, porque ela acaba explorando essa questão do poder mais sombrio contra a luz e como você, ser humano, consegue trazer mais luz para a humanidade, para a Terra. Então é muito disso que permeia essa história. É uma ficção científica que tem um quê espiritual e eu me arriscaria a dizer que tem um quê espírita também, por alguns desdobramentos que a gente acaba encontrando ao longo da história. E eu não vou falar muito sobre eles, porque se você quiser ler o livro, você vai conseguir ler sem nenhum spoiler. Mas o motivo por eu ter trazido esse livro pra cá foi porque ele tecnicamente e aparentemente previu tudo isso que a gente está passando em 2020 e como a autora apresentou. Então eu vou ler esse trecho aqui para você. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir. E depois do caos, veio a ordem. Atualmente, as cidades estão completamente desérticas. Ninguém mais mora em cidades grandes. E tem mais um trecho que fala exatamente assim. Depois da pandemia, ninguém mais pôde comer carne.
toda a carne era hospedeira do vírus que causou a pandemia mundial. Esse último trecho foi bem curioso pra mim, porque quando você pensa de onde veio o coronavírus, ele veio exatamente do consumo de carne. Esse último trecho foi algo que mexeu comigo, eu confesso. Mas sobre os dois primeiros que eu li pra você, aqui ele fala que é uma doença psicossomática, ou seja, é algo que está ali na mente que acaba afetando o corpo, e não é isso que a gente vê com o coronavírus, até porque o coronavírus afeta apenas a parte respiratória da gente, né? E fala também que foi uma pandemia global que matou mais de 3 bilhões de pessoas, o que não é aquilo que a gente tá enfrentando hoje em dia, e nem a progressão, né? Porque essa é uma pandemia que aparentemente pode matar até 10%, né? Um número grande, sim, mas eu acho que não chega a 3 bilhões. Me corrijam se eu estiver errada aí, por favor. Dito tudo isso, existe uma entrevista muito bacana que a autora deu pro Jornal Extra. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição pra você, onde ela fala que pra ela não foi uma previsão, ela apenas usou 2020 como um ano muito distante, então ela acabou pegando isso e também juntou a uma profecia do Chico Xavier, onde ele dizia que 2019 seria o fim de uma era. Então ela acabou usando esses dois elementos e colocou ali no livro, que quando ela foi ler, pra ela foi uma surpresa muito grande. Além disso, nessa entrevista, ela também fala que investiu 15 mil reais para publicar 2.000 exemplares e infelizmente ela não teve o retorno desse dinheiro investido, só que agora, em 2020, ela renovou o contrato dela com a Novo Século e o livro A Realidade de Madu vai ser reimpresso, vai ser reeditado e tudo mais. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários o que você acha disso tudo que eu te mostrei, desse novo livro que aparentemente previu aquilo que a gente tá passando. Me conta se você já leu esse livro, me conta também se você pretende ler e me conta também o que você acha dessa questão toda de previsão. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente conversar mais sobre livros, deixa seu joinha porque ajuda muito e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!